Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique e este é o programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus de Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus. TV AD, Rádio Libertadora 96.3 e o canal da nossa igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial. Neste primeiro trimestre do ano de 2026, estamos estudando lições bíblicas com o tema geral A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. E estamos aqui, meus irmãos, para estudarmos juntos a lição de número 3. A lição 3 será estudada presencialmente em nossas salas de aula no dia 18 de janeiro de 2026. A lição 3 tem como título O Pai enviou o Filho. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em 1 Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 9, que diz assim: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. E a verdade prática da nossa lição de hoje afirma o seguinte: o envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Meus irmãos, a nossa leitura bíblica em classe de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17, primeira epístola escrita por João, capítulo 4, versículos 9 e 10, e também na epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a 6. Nós vamos aprender na nossa lição de hoje que no plano eterno da redenção, o Pai é quem envia o Filho para a salvação do mundo. A nossa lição de hoje tem como principais objetivos os seguintes. Primeiro, compreender que o envio do Filho é a maior prova do amor de Deus Pai. Segundo objetivo, reconhecer que a vinda de Cristo ocorreu na plenitude dos tempos, segundo o plano eterno de Deus. E terceiro objetivo, vamos identificar a atuação da Trindade na execução e aplicação da salvação. É importante, meus irmãos, compreendermos que o envio do Filho não foi um ato isolado, mas parte de um plano eterno que une o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, é um plano que envolve toda a Trindade e que o envio do Filho pelo Pai revela o amor eterno e soberano de Deus e nos convida a viver em gratidão e obediência. Então, meus irmãos, no plano eterno da redenção, o Pai é quem envia o Filho para salvar o mundo. E na lição de hoje vamos ver como o envio do Filho unigênito de Deus, revela em profundidade pelo menos duas coisas, pelo menos três coisas. Primeiro, a suprema expressão do amor de Deus. Segundo, a plenitude do tempo para a redenção. E terceiro, a obra perfeita da Trindade na salvação. Tópico 1 da nossa lição, o envio do Filho e o amor do Pai. Tópico 1.1, o amor incondicional do Pai. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 3, versículo 16, está escrito um dos versículos mais maravilhosos da Bíblia Sagrada, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, esta é a maior demonstração do amor de Deus ao mundo. Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Glórias ao nome de Jesus. E essa expressão, esse amor que está descrito e falado e referido aqui em João 3,16,
Isso aí, irmãos, expressa a natureza essencial de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A fonte da salvação do homem é o amor de Deus. Nós não merecemos ser salvos, mas Deus nos amou. O amor de Deus não foi motivado por mérito humano. Deus amou a toda a humanidade a ponto de entregar o seu Filho unigênito para morrer por todos os pecadores. Não porque a gente mereça algo da parte de Deus, absolutamente. O amor de Deus não foi motivado por mérito humano. Deus amou o mundo rebelde e perdido e enviou o seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, conforme João 3:17. Toda a humanidade merecia a condenação, no entanto, Deus amou toda a humanidade a tal ponto de enviar o seu Filho unigênito para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Este amor alcança toda a humanidade e cada uma das pessoas que compõem a raça humana. Esse amor é incondicional, plenamente gracioso, sacrificial e absoluto. Tópico 1.2, a iniciativa soberana de Deus. Desde a eternidade, irmãos, antes da queda do Éden, Deus traçou um plano de redenção em Cristo. O plano da salvação da humanidade foi elaborado por Deus antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo. O plano de redenção da humanidade não é um plano B que Deus idealizou de última hora após o pecado de Adão, não. Toda a nossa salvação foi planejada por Deus antes da fundação do mundo, porque Deus, ele sendo onisciente, ele também é presciente. A presciência é um aspecto da onisciência de Deus. Como onisciente, Deus sabe de todas as coisas, inclusive antecipadamente. Ele já sabe o que vai acontecer no futuro. Então, antes de Deus criar Adão e Eva, ele já sabia que eles iam pecar. Então, por isso que a Bíblia diz, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, Jesus morreu antes da fundação do mundo. Então, essas expressões mostram que no plano de Deus, Deus já escolheu a Cristo, Deus já idealizou o plano e no plano de redenção de Deus para a humanidade já estava previsto a vinda de Jesus Cristo ao mundo para morrer por nós na cruz do Calvário. Até mesmo anterior à fundação do mundo, o Filho já estava destinado para a nossa salvação. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20, a Bíblia diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Então, irmãos, nos planos de Deus, Jesus já tinha morrido antes da fundação do mundo, mas se manifestou na história, se cumpriu na história há um pouco mais de 2000 anos atrás. O amor de Deus pela humanidade antecede qualquer atitude humana, antecede qualquer atitude nossa. 1 João, capítulo 4, no versículo 10, diz assim a palavra de Deus: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus só enviou o seu Filho unigênito ao mundo para propiciar os nossos pecados, para fazer a propiciação pelos nossos pecados, por causa do grande amor de Deus. Versículo 19, 1 João 4,19 diz: nós amamos porque Ele nos amou
primeiro. Então, meu amado irmão, minha querida irmã, o amor de Deus é a fonte da nossa salvação. Deus foi quem tomou a iniciativa de nos salvar por causa do seu amor. Portanto, a iniciativa da salvação não parte do ser humano, mas de Deus. Porque a própria Bíblia diz, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. O homem por si só é incapaz de buscar a Deus e de resolver o problema do pecado. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 a 9, ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, observe quando ele diz, e isto não vem de vós, ou seja, a salvação pela graça mediante a fé, significa que a salvação não vem de nós, vem de Deus, pela graça mediante a fé. Não vem das nossas obras, para que ninguém se glorie. Então, em sua soberania, misericórdia e compaixão, Deus decidiu agir em favor da humanidade caída, dando o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tito 2,11 diz que a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Portanto, meu amado irmão, minha querida irmã, foi Deus quem tomou a iniciativa soberana, em sua soberania ele tomou a iniciativa de nos salvar, de elaborar um plano de salvação e executar esse plano. Muito bem, chegamos ao final do primeiro bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Vamos fazer primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Continue conosco. Graças a Deus, meus irmãos, estamos de volta com o segundo bloco do programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente pela Rádio Libertadora, FM 96.3, todos os sábados pela manhã, das 8 às 9. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por nos acompanhar nas redes sociais, na TV AD, por todo o sistema de comunicação, como também no meu canal no YouTube. Meus irmãos, estamos hoje estudando a lição de número 3 da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos, das lições bíblicas da CPAD. E a lição de hoje tem como título O Pai enviou o Filho. E nós estávamos falando no bloco anterior, no tópico 1 da nossa lição, o envio do Filho e o amor do Pai. Nós já vimos até aqui que o amor do Pai é incondicional. Ele nos amou primeiro, ele nos amou de uma forma tão profunda, tão grande, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Também aprendemos no bloco anterior que o homem por si só não tem condição de se autossalvar, de salvar a si mesmo, mas Deus graciosamente toma a iniciativa de procurar o homem para manifestar sua graça salvadora, para resgatar o homem pecador. Tópico 1.3, o envio do Filho e a Trindade. Em seu amor soberano, o Pai ofereceu uma dádiva mais preciosa, que foi o seu Filho unigênito. Diz 1 João 4,9, para que por ele vivamos, por meio de Cristo é que a gente tem vida. Esta doação não implica hierarquia na Trindade. Isso aqui, irmãos, essa história de hierarquia na Trindade é um assunto que é importante nós entendermos muito bem. Às vezes, a gente cria inocentemente uma hierarquia dentro da Trindade. É como se o Pai fosse maior do que o Filho e o Filho maior do que o Espírito Santo. Mas não é assim que a Bíblia revela. A Bíblia revela que as três pessoas que compõem a Trindade, elas possuem os mesmos atributos, os mesmos atributos exclusivos da divindade. Nós observamos,
plenamente na pessoa do Pai, como também plenamente na pessoa do Filho e plenamente na pessoa do Espírito Santo. Então, não existe essa hierarquia dentro da Trindade. O que nós observamos é uma divisão de tarefas, é uma espécie de hierarquia funcional, no plano da redenção. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica no coração do pecador esse plano da salvação. Então, essa doação não implica hierarquia na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, diz aqui o nosso comentarista, possuem a mesma natureza divina, de modo que essa distinção que nós observamos entre as três pessoas da Trindade é uma distinção funcional relacionada ao plano da salvação, à distribuição de tarefas, execuções de funções diferentes, porém todas interligadas e alinhadas umas às outras, todas as pessoas da Trindade unidas em um mesmo propósito. Então, observamos pela palavra de Deus que o Filho é enviado para realizar a redenção. Então, tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo participam ativamente. Tópico 2 da nossa lição, o Filho e a plenitude dos tempos. O Filho e a plenitude dos tempos. Meus irmãos, a Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nós observamos, conforme o tópico 2.1 da nossa lição, que houve toda uma preparação histórica e religiosa para a vinda do Messias, para a primeira vinda de Cristo. O envio de Cristo não foi um plano improvisado, um plano B, de última hora, uma gambiarra, por assim dizer, mas o envio de Cristo pelo Pai foi um desígnio eterno cumprido na plenitude dos tempos. Essa expressão plenitude do tempo ou plenitude dos tempos em Gálatas 4:4 significa que a vinda do Messias se deu no tempo certo determinado por Deus, determinado pela divindade. A Trindade, em perfeita sabedoria e unidade, determinou o momento exato para a execução do plano redentor. Assim como também o Pai também tem um tempo certo e determinado para Jesus vir outra vez aqui na Terra. Então nós observamos, irmãos, que historicamente, antes da primeira vinda de Jesus, historicamente observamos que o domínio romano construiu estradas e rotas comerciais que contribuíram para a disseminação do Evangelho. Por outro lado, a cultura grega unificou o mundo por meio do grego koiné, tornando possível a escrita do Novo Testamento em uma língua conhecida e popular. Como também observamos na história, que na época que precedeu a primeira vinda de Jesus, que no judaísmo, apesar da rejeição dos líderes entre o povo, a expectativa messiânica estava elevada. Então, tudo isso sinaliza que Deus preparou o cenário para a chegada do Salvador. Deus, ele é o Senhor do céu e da terra e da história. E ele enviou Jesus na plenitude do tempo, no tempo certo, quando completou o tempo certo, quando chegou o tempo determinado por Deus, Jesus veio ao mundo. Tópico 2.2, o Filho nascido sob a lei. Neste versículo de Gálatas 4:4, diz: mas Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que é que significa isso? Em primeiro lugar, irmãos, nascido de mulher, nascido sob a lei.
essa expressão nascido de mulher reafirma que Cristo assumiu nossa natureza humana. Ele se encarnou, ele se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus, ele era plenamente Deus e plenamente homem. Diz Paulo, lá em Colossenses 2:9, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Jesus é chamado descendente da mulher, porque ele é um ser humano, né? Ele tem a natureza humana, é plenamente homem. E diz também o versículo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Essa expressão, nascido sob a lei, significa que Jesus cumpriu todas as exigências da lei mosaica. Jesus foi o único homem a cumprir plenamente a lei de Deus, sem a transgredir em momento algum. Jesus foi o único ser humano perfeito a pisar nesta terra. Sua vida de obediência foi necessária para que pudesse oferecer um sacrifício perfeito em favor dos pecadores. Então, isso é fundamental. Hebreus capítulo 7, versículos 26 e 27, diz: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, meus irmãos, Jesus, ele era perfeito e plenamente capaz de oferecer o sacrifício de si mesmo, de modo que fosse cumprida toda a justiça de Deus e satisfeita toda a justiça de Deus. Tópico 2.3, a adoção de filho. Aqui em Gálatas 4 e 5, diz assim o texto bíblico: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A obra do Filho não apenas trouxe perdão, mas também nos concedeu a posição de filhos adotivos. Eu, você, que já aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, somos não somente servos, mas filhos de Deus. Mas vamos fazer mais um intervalo no nosso programa. Já já a gente volta para continuar esse estudo maravilhoso da palavra de Deus. Continue conosco. Amém, meus irmãos? Estamos de volta com o terceiro bloco do programa EBD em Síntese. Hoje estamos estudando a lição de número 3 deste trimestre, que tem como título O Pai Enviou o Filho. E nós estávamos falando, no final do bloco anterior, que nós recebemos a adoção de filhos. Aqui no tópico 2.3 da nossa lição, diz que a obra do Filho não apenas trouxe perdão, mas também nos concedeu a posição de filhos adotivos. Jesus é o Filho unigênito de Deus e nós somos filhos adotivos, né? Nós que todas as pessoas que se converteram a Cristo passam a ser chamados de filhos de Deus. Diz a palavra de Deus em João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Então, ele nos concedeu esta posição de filhos adotivos. Então, Cristo é o único Filho de Deus por natureza e os crentes tornam-se filhos de Deus por adoção. Então, meus irmãos, foi do agrado de Deus inserir no plano da salvação que os salvos fossem adotados como filhos. Nós não somos apenas seres humanos perdoados, não somos apenas pecadores redimidos, não somos apenas servos de Deus,
não somos apenas criaturas de Deus, somos filhos de Deus. E a Bíblia diz: amados, agora nós somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que haveremos de ser. Ainda tem mais coisas ainda. A Bíblia diz que antes nós éramos como que estrangeiros e forasteiros, mas agora nós somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Fazemos parte da família de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então foi do agrado de Deus inserir no plano da salvação que os salvos fossem adotados como filhos. Gálatas 4:6 diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Observe, irmãos, aqui em Gálatas 4:6, a participação das três pessoas da Trindade. O Pai enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito, que é o Espírito Santo que em nós habita, clama: Abba, Pai. Então, há toda a participação da Trindade. Então, o Espírito de adoção habilita os salvos a clamarem: Abba, Pai. Essa expressão, Abba, é uma expressão aramaica que significa pai, papai, painho, que revela esse termo aramaico. Ele indica respeito, confiança, relacionamento íntimo que nós temos com Deus. Portanto, meus irmãos, finalizando aqui o tópico 2, na plenitude dos tempos, Cristo veio ao mundo, cumprindo as profecias e proporcionando redenção e adoção como filhos de Deus. Tópico 3 da nossa lição: a Trindade no plano da salvação. Tópico 3.1, a vontade do Pai realizada pelo Filho. O Filho veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. Em João 6:38 está escrito: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Embora não haja hierarquia dentro da Trindade, porque o Filho é tão Deus como o Pai e o Espírito Santo, mas do ponto de vista funcional das funções que cada pessoa da Trindade executa no plano da salvação, Jesus se encarnou, Ele, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. E Jesus se submeteu, o Filho se submeteu à vontade do Pai. Uma pessoa da Trindade se submetendo a outra pessoa da Trindade. Então disse Jesus em João 6:38, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A obediência de Jesus é perfeita, revelando plena submissão ao Pai. Jesus mesmo testificou em João 8:29, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, Jesus disse, eu faço sempre o que agrada o Pai. Isto é um exemplo para nós também. Essa obediência de Jesus alcançou o clímax, o ponto mais alto, o ponto culminante na entrega voluntária da sua vida por amor. Em Filipenses 2:8 diz que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus, ele não somente nos amou, mas provou este amor para conosco e se submeteu à vontade do Pai. Tópico 3.2, a mediação exclusiva do Filho. O Filho é o único caminho de acesso ao Pai. Em João capítulo 14, versículo 6, tem um dos versículos mais conhecidos do Novo Testamento que diz assim, Jesus falou, se expressou dizendo essas palavras, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Observe, irmãos, o quanto é claro, amigo ouvinte da palavra de Deus,
Você que nos acompanha pela Rádio Libertadora, pelo nosso canal no YouTube ou na TV AD, observe essas palavras de Jesus, o quanto elas são objetivas, simples e claras, dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, quem é o caminho? Jesus. Quem é a verdade? Jesus. Quem é a vida? Jesus. E para não restar dúvida para ninguém, ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é o único acesso a Deus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. O caminho para o Pai passa necessariamente pela aceitação do Filho. Está escrito em 1 Timóteo 2:5 que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Desse modo, a salvação ocorre unicamente por meio da fé em Cristo. Pedro falou em Atos 4:12 que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário e ele é o nosso único e suficiente Salvador e o único caminho, o único mediador entre Deus e os homens. Tópico 3.3, a aplicação da salvação pelo Espírito. Jesus falou em João capítulo 16, versículo 8 a 11, que ele, depois que ressuscitasse e voltasse para o céu, ele ia enviar o Espírito Santo, que ia estar aqui no mundo, exercendo o seu ministério terreno, convencendo o pecador do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem abre os olhos espirituais do pecador. É o Espírito Santo que toca no coração do pecador, para que o pecador sinta a necessidade e o desejo de buscar a Deus. É o Espírito Santo quem dá força ao pecador para que ele possa se converter a Cristo. Por isso que Jesus disse: ninguém vem a mim se o meu Pai que me enviou não trouxer. E Deus traz o pecador a Cristo por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que ilumina a mente para o conhecimento de Deus. É o Espírito Santo que ensina, que guia em toda a verdade. É o Espírito Santo quem regenera os pecadores, quem opera o novo nascimento. É o Espírito Santo que sela, quem sela os crentes. Fomos selados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem opera no crente o processo de santificação progressiva e assegura a perseverança dos crentes. Filipenses 1:6 diz que aquele que em vós começou boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então o Espírito Santo, ele nos acompanha, tanto convencendo o pecador do pecado, da justiça e do juízo. E depois que o pecador se converte a Cristo, ele continua trabalhando na nossa vida durante toda a nossa existência aqui na terra. O Espírito nunca age independentemente do Filho ou do Pai. A missão do Espírito é intrinsecamente a de exaltar a glória do Deus eterno. Portanto, meus irmãos, fechando aí esse tópico 3 da nossa lição, o plano de salvação é obra da Trindade, é obra do Deus triune. O Pai envia, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. Então, concluindo a nossa lição de hoje, Deus não apenas amou o mundo, mas agiu em favor dele, enviando o seu Filho no tempo certo para redimir e salvar os pecadores. O Filho, em obediência plena, realizou a redenção. E o Espírito Santo, em sua atuação eficaz, aplica a salvação ao coração dos crentes. Que maravilhoso, que glorioso estudar uma lição tão rica quanto essa. E você, amigo ouvinte da Palavra de Deus, que nos ouve neste momento, você já se converteu a Cristo?
Você já se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Você já é salvo? Se não, receba Jesus no seu coração neste momento, entregue a sua vida a Ele, se arrependa dos seus pecados, creia em Cristo. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por nos acompanhar semanalmente no programa EBD em Síntese. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.